Olá, estou muito grata por estar junto com vocês, estudando, aprendendo. E agora o vídeo de hoje é o segundo episódio. E venho ler na íntegra um conceito de milagre, porque eu já falei em outros vídeos e muitas pessoas ficaram com ponto de interrogação, vamos dizer assim. Então, milagre é algo formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais e atuais. Vamos colocar assim. Tudo pode ser explicado nas leis de Deus. Quando a ciência alcança o conhecimento até as leis criadas por Deus, tudo deixa de ser milagre. Deus é uma nomenclatura que pode ser também considerada como o criador de tudo, divino criador, o Pai maior, Deus Pai. Então são nomenclaturas que todas significam e se refere ao mesmo ser. Também quando eu falei que Jesus fez de 12 a 13 curas, eram curas específicas, porque na verdade o total de curas está registrado como 26. Mas hoje eu tenho entendimento que houve muitas curas, milhares de curas nas almas das pessoas que estavam ali. Começando pelo planeta, com a energia que Jesus veio a esse planeta, habitou esse planeta com corpo, alma e espírito, ele já trouxe uma energia que curou a natureza, os animais, a natureza que eu digo é os vegetais, os animais e muitos seres humanos. E na presença dele, quando ele se fez presente ao público, ao povo, caminhava junto com o povo, esta caminhada eu entendo também que muitas pessoas que estiveram ali com ele se curaram fisicamente e espiritualmente. Suas almas receberam a energia, as parábolas e muito mais de Jesus e com isso conseguiram se curar, se autocurar, curar nos seus, tirar os seus bloqueios, as suas crenças daquela época que eram muito fortes e dominadoras, e entrou o amor de Jesus dentro destes espíritos. Então houve uma limpeza e essa limpeza curou muitas coisas, curou muitas mágoas. Então não dá assim, eu entendo que não dá para enumerar tudo o que aconteceu a cada ser que habitava a terra quando Jesus se fez presente com seu corpo físico, tá? E através da mãe que é Maria, do pai que é José, e constituiu uma família nesse momento, nesse tempo que Jesus se fez presente. Bom, agora vamos às perguntas. Eu compilei as perguntas que foram parecidas e tendo o mesmo sentido em duas. A primeira é: além da minha energia curadora, tenho ajuda externa? Segunda, como posso me conectar com a cura vinda fora de mim? Então são duas, mas esse segundo episódio que nós estamos iniciando agora, eu só vou falar na primeira, mas poderei me estender em outros episódios referente à primeira, porque o conteúdo é muito vasto e eu vou fazer uma compilação
e não quero me estender, ficar muito tempo num mesmo vídeo, então posso dividi-lo. Bom, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20, não vou falar a página, porque o livro que eu tenho, ele já se tornou e virou um diamante precioso. Porque esse livro que eu tenho é a primeira edição no Brasil. Então não posso dizer a página porque já veio milhares de livros depois dessa primeira edição e aí com certeza não vai ser a mesma página. Mas aí eu vou colocar o capítulo 20, que é mais fácil de vocês procurar. Vou ler na íntegra o que diz o livro. Existe as correntes benéficas do amor divino que circulam incessantes em torno de todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todas estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. O que significa isso? Todos nós vamos ter um entendimento do que foi dito aqui. Nesse entendimento que existe, essa é a força que nos ajuda, uma delas, porque essa é o principal, mas depois a gente pode subdividir e entender todas as que existem. Então, é a força maior que nos envolve e nos ajuda a nós permanecer mais tempo vivendo aqui, para que não exista doenças, contaminações que nos enfraqueçam. Por isso que diz que para a gente poder ficar mais tempo aqui, quanto mais tempo nós conseguirmos ficar, porque a gente tem o tempo de nascer e o tempo de ir embora desse planeta. Então, para que a gente possa ficar mais tempo nesse planeta, até o nosso limite de estadia, vamos colocar assim, a gente vai recebendo essas energias, essas vibrações e essas proteções também, que nos dá a vida. Mas, para a gente também entender o que existe, existe um fluido cósmico. É o plasma divino extraído do Criador de tudo. Nesse elemento primordial, ou seja, original, o início, vibram e vivem constelações, sóis, mundos, seres, como peixes no oceano. Isso é a definição de fluido cósmico. Esse fluido é o que está no externo, como quis saber assim, se tem ajuda externa. Isso faz parte do externo. Então, vamos entender isso, né, como externo. Aí depois ele explica também no livro, né, que a cocriação em plano maior. As inteligências divinas operam como co-criadores em planos maior, através da substância original, que é o plasma divino, que Deus, com sua mente suprema, ou Senhor Supremo, podemos nos referir assim, cria o fluido cósmico, que é esse plasma divino, integrando as inteligências gloriosas, entregando as inteligências gloriosas. Então, esse fluido cósmico ou plasma divino,
ele é do Criador, que é o nosso Ser Supremo, Criador de tudo. Mas ele pode passar para as mãos das inteligências gloriosas e divinas. E estes recebem e vão reconstituir, não é reconstituir, é co-criar através do que receberam do Ser Supremo, que é Deus, e vão co-criar os sóis, os planetas, os seres, a natureza. Só os Cristos no universo operam este fluido, que são os co-criadores, que são essas inteligências gloriosas, porque Jesus Cristo, ele foi nomeado e escolhido para co-criar a Terra. Mas existe vários Cristos no universo infinito de Deus, que até então existem pequenas revelações sobre isso, que eu não vou me estender muito, mas existe vários sistemas independentes um do outro e conectados também ao mesmo tempo. É como se nós estivéssemos num edifício. A Terra faz parte de um apartamento. E dentro desse apartamento existe tudo que a gente precisa. Mas tem apartamentos acima, tem apartamentos do lado e apartamentos abaixo. E tem o térreo, né? Podemos dividir desta forma, né? Para a gente entender como é que funcionam os sistemas solares. Uns têm um sol, outro tem dois, outro tem três. Tudo vai depender do seu sistema independente, mas todos pertencem à criação divina de Deus, co-criado, cada apartamento por um Cristo. O nosso é Jesus Cristo que co-criou. Espero que consigam entender como eu quis fazer uma semelhança, assim, um comparativo figurado de um apartamento dentro de um edifício enorme, né? Não sei dizer a quantidade de apartamentos nesse edifício. É infinito, não recebi essa revelação ainda. Então, no processo de cura de Jesus, ele usava deste fluido, ou plasma divino, e co-criava, reconstituindo os seres que estavam na situação de leprosos, cegos, aleijões, hemorrágicos, tudo. Até a água no vinho, a água em vinho que ele transformou. Ele utilizou esse plasma e co-criou. Não vou me aprofundar muito fora do que eu tenho aqui, porque é bem extenso isso. O que isso pode nos ocasionar também naquilo que Jesus disse, assim como eu fiz, vocês também poderão fazer. E muito mais. Por que muito mais, como eu já falei no outro vídeo? Porque ele não ficou, se ele vivesse aqui 80 anos, uau, olha, nós estava noutra situação. Mas não teve permissão, por quê? Porque nós devemos caminhar pelas nossas próprias pernas, que significa pela nossa própria vontade, pela nossa confiança, por acreditar, pelas nossas decisões que a gente tem que tomar. Porque não pode outro ser muito mais evoluído, inteligente,
viver por nós, tomar as nossas decisões ou dizer faz assim, vai por ali, mesmo que às vezes a gente tenha essas ajudas, a gente não faz, imagina, né? Se Jesus está junto aqui com nós, a gente vai estar toda hora lá, Jesus, eu estou com dúvida, compro o amarelo ou o vermelho, o verde ou o azul, e aí, né, a gente vai se tornar uns fantochezinhos pela nossa vontade. Então nós precisamos ter decisões, como Jesus teve. Ele decidiu vir aqui, ele sabia tudo que ele ia passar e mesmo assim ele veio, ele decidiu. Então, mais não sei quantos milhares de degrau ele subiu com essa decisão. Porque ele também foi subindo, evoluindo para chegar até a situação de Cristo pelas decisões que ele tomou, pelo que ele acreditou, pelo que ele confiou, pelas verdades que ele aceitou, que é os presentes que as revelações nos trazem de Deus. Através dessas revelações é a verdade que a gente recebe na vida. Então, as inteligências divinas gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas. Ai, por que obscura, né? Eu até pensei assim, me deu um choque, obscura, se eles são seres divinos. Mas é que, por que eles criam? Eu entendi que nós, os seres humanos, depois como somente espíritos, independente do planeta, optamos às vezes por viver nas trevas, sem luz, não cumprir as leis de Deus e até odeia as pessoas, os espíritos que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus. Então são seres que depois eles vão habitar, como diz aqui, habitações cósmicas obscuras, pela sua decisão, pela sua maneira de pensar, de agir, e é uma escolha, porque quem tem a escolha de agir pelo livre-arbítrio, ele escolhe o lugar da luz ou o lugar das trevas, da ausência desta luz, e será um lugar obscuro. Sempre obedecendo, e eles criam tudo isso, sempre obedecendo às leis pré-determinadas e que duram por milênios. Nosso planeta tem também, ele teve o tempo de nascer e vai ter o tempo também de desaparecer. Tudo tem um início, um meio e o fim. Assim explica que essas tais moradas duram por milênios, mas elas terão um fim. Então a gente tem uma chance milenar de melhorar. Felizes aqueles que utilizam poucos milênios, né, para evoluir e passar para outro estágio. Só Deus é o Criador de toda a eternidade. Só Deus é o Criador de toda a eternidade. E todos em tudo estamos conectados com Deus.
mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente fale, não entenda, não quer saber disso, ou critique, nós estamos conectados. Eu conheço muitos médicos que não acreditam em Deus, não acreditam, não tem nenhuma conexão assim de interesse nisso, mas eles agem como se acreditasse, porque eles cumprem naturalmente, porque está no interior deles e eles cumprem as leis de Deus. Eles têm caridade pelas pessoas, pelos pacientes, têm amor, têm carinho, procuram curar, tem preocupação, tem um sentimento bondoso em relação aos seus pacientes, à vida dos seus pacientes. Não só naquele período que está doente, mas se preocupa com eles, quer o bem deles. Fazem plantão, se dedicam ao plantão, cuidando das pessoas, com carinho, com respeito, com amor. Não vendo os defeitos, não vendo o nível social. Existe muitos, não só na área da medicina, mas também profissional, que se preocupa com as pessoas, com o bem-estar. Existe muitas pessoas. E eles não falam em Deus, não, como eu já disse, não estão conectados estudando como a gente estuda, tendo fé, orando, não. E eles cumprem com as leis de Deus. Eles vivem dentro das leis do amor. A gente, no amor, nós da Terra, ainda não somos seres com um amor assim universal ainda. Nós temos restrições. Mas quando a gente estiver numa evolução bem melhor daqui hoje, a gente vai ter esse amor universal. Só os espíritos criados por Deus podem formar ou cocriar. Então, só os espíritos criados por Deus. Então, como não tem outros espíritos que não são criados por Deus, mas e aqueles que fazem maldade, tiram a vida dos outros, não procuram não pensar em ajudar as pessoas? Esses outros espíritos são os que foram criados por Deus, mas pelo orgulho, pela vaidade, pela a ganância do poder, eles tiraram Deus das suas vidas e eles querem ser os deuses, os seus deuses na sua vida. Então, eles foram criados por Deus, mas Deus não criou um ser assim. O ser que se transformou assim pela ganância do poder, do ter. Hoje a gente encontra em todo o espaço da Terra companheiros, pessoas que pensam assim e vivem assim ainda. Então, por isso que a gente precisa evoluir, estudar, ter conhecimento. Então, continuando, já estamos no outro capítulo. Foram registrados que Jesus usava o fluido cósmico universal, que não é uniforme. São dotados de fenômenos específicos. Mas, como eu já falei no outro vídeo, né, em relação a isso, só que eu vou colocar conforme tá no... Falta condições psíquicas humanas para entender as diversas curas de Jesus e também espiritualmente. Foi o que eu falei, né, que ele fez muitas curas na alma, no espírito,
e que a gente não tem ideia, e não tem como, não tem, pelo menos eu não recebi essa revelação dos registros disso. Então, quando Jesus estava na Terra, ele utilizou bastante os fluidos cósmicos. Resumindo, é a fonte de Deus. O fluido se individualiza, nem a morte apaga o fluido próprio de cada pessoa. Isso é bem interessante. Cada um possui uma aura psíquica, ou seja, um campo mental. Vou explicar um pouco sobre a fé verdadeira. Já que por várias gerações nós, através do atavismo, ou seja, hereditariedade, das diversas formas de crenças e suas definições, vem nos acompanhando. E isso fez com que a nossa fé muitas vezes fosse abalada por crenças de domínio, crenças de poder, que a pessoa ou um grupo se reunia e passava às pessoas que o poder era o mais importante, que era o poder que nós deveríamos obedecer a um Senhor igual a nós, aqui na Terra, que não era tão bom assim, que não tinha atitudes para que recebesse o respeito como um Senhor. Pelo poder, pela elevação social, por muitas posses, vamos dizer assim. Então a fé é um sentimento inato, nascemos com ele, não é do raciocínio humano, portanto é do ser humano e é divino esta fé. Eu sempre entendi que F e E seria força espiritual. A fé seria a nossa força espiritual, que vem do maior, porque o espírito vem do local maior do que a terra, em todos os sentidos. Não vou entrar nesse mérito. Portanto, é do ser humano e divino, está na consciência que foi depositada em estado latente e que só vai acordar e despertar e crescer pela nossa vontade ativa. Então, quando eu falei lá no início que devemos confiar, acreditar, mas estudar, trazer conhecimento para dentro de si, para que possamos despertar essa vontade, essa fé, essa força espiritual em nós, para nós vencer e, a princípio, curarmos a nós próprios. Fé é a vontade de querer e certeza de receber o seu cumprimento. Então é acreditar que aquilo pode acontecer e não ficar lá espiando como a gente planta uma semente na terra e aí será que vai vingar? Vamos colocar uma semente de abóbora e aí vai lá toda hora. A semente ainda está aí, não aconteceu nada, tá? Aí vai lá, de novo. Isso não existe mais. Existiu, talvez, quando a gente começou a sair da caverna e começou a plantar
Aí fazia isso, mas hoje existe experimento, a ciência, a biologia, né? Estudando a vida da natureza, dos animais, dos vegetais, sabe o tempo de nascer uma criança, de uma semente brotar, e aí vai por vários caminhos, né? Então a gente não pode fazer isso. A gente, quando entender isso, a gente vai fazer como planta uma semente, sabe que ela tem um tempo, sabe que daqui a pouco ela começa a crescer. Se é uma árvore, vai crescer as suas raízes, depois o tronco e aí por diante. Então, se nós tivermos conhecimento como funciona o nosso corpo, a nossa mente, o nosso emocional, a nossa vida, as energias que tem na nossa volta, no nosso interior, nós vamos parar de sofrer e de adoecer também. Porque as doenças vêm de outras vidas também, vêm, porque a nossa vida aqui, o tempo que a gente vive, não dá para fazer tudo que a gente tem que fazer, não dá para curar tudo que tem que curar. Então a gente vai vindo por etapas, que nem eu estou trazendo os vídeos por episódios, por etapas, por conversas, por explicações, pouco a pouco, porque eu não posso falar tudo num vídeo só. E já estou até me estendendo nesse vídeo. Então vamos, pelo menos, acreditar em nós. Acreditar. Vamos escolher o que a gente quer para a nossa vida. E parar de só destacar o que a gente não quer. E aquilo a gente só vai pensando no que não quer. No que é ruim, no que é que a doença brotou, que o outro está doente. Só trazer isso. Não, vamos trazer o que a gente quer. Quer adoecer? Não. Então vamos trazer saúde. Quer ficar pobre, sem dinheiro, sem condições? Não. Então vamos trazer tudo que a gente quer. Então nós vamos estender também por as outras coisas, os outros pilares que a gente gostaria na nossa vida. Vamos por enquanto só na saúde, tá? Que a saúde é a abundância que nós devemos ter na nossa vida, na saúde, em todos os pilares, mas como a gente deve se curar? Através desse conhecimento que eu vou trazer por episódios. Tá? Então até o próximo vídeo. Agradeço a vocês, agradeço a Deus, que é o nosso Criador, a Jesus, que é o nosso co-criador, por estes momentos de luz em nossa vida. Que Ele nos oriente, que Ele nos consiga fazer que a nossa mente esteja aberta para receber a sabedoria de Deus, hoje e sempre.